Olá, queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo. Hoje eu quero fazer uma pregação também essencial para nós cristãos. Para isso, eu quero introduzir o nosso tema no cesto de Deus. Nosso texto base vai ser aqui Êxodos do capítulo 2, versículos 1 até o 10. O meu propósito com esta pregação é para que vocês, crentes, consigam fortalecer a sua fé, mostrando, por meio de Êxodos 2, que mesmo em meio ao perigo, às incertezas que existem na nossa vida, Deus ainda tem cuidado sobre nós. Deus coloca seus filhos sob cuidado seguro e conduz seus cumprimentos acerca de seus planos. Vamos ler o nosso texto base. Aqui eu estarei lendo a nova versão transformadora, a NVT. Por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz a um menino. Viu que era um lindo bebê e o escondeu por 3 meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos de papiro e revestiu-o com betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos, à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a certa distância, para ver o que aconteceria. Pouco tempo depois, a filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho, e suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava, e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, disse ela. Então a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: A senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. A princesa disse à mãe do bebê: Leve este menino e amamente-o para mim. Eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha do faraó, que o adotou como seu próprio filho. A princesa o chamou de Moisés, pois disse: Eu o tirei da água. Irmãos, depois de toda essa leitura extensa de 10 versículos, quero apresentar a introdução, de fato, para a nossa pregação, o nosso bate-papo de hoje. Para que vocês compreendam, Êxodos, aqui neste começo, nós vimos que os hebreus estavam sob o domínio do povo egípcio. E o faraó, ele viu que o povo hebreu estava se multiplicando com grande rapidez e com muita força, assim opondo uma forte posição para os egípcios. Porque todos nós sabemos, se tem uma maioria, a chance de nós continuarmos no poder vai diminuindo, porque eles estão criando força. Assim, o faraó disse: Olha, os hebreus só podem ter filhas mulheres. Se eles tiverem filhos homens, mate-os. E nesse contexto, vemos o nascimento de Moisés. Então, esse tempo para o povo hebreu não era um momento feliz. Era um momento de opressão e medo. Não é muito diferente para pessoas que sofrem hoje em dia. Temos oposições, temos pessoas que vão contra os princípios cristãos, temos pessoas que até atacam os cristãos. E, como eu já havia dito, o faraó havia decretado a morte a todos esses meninos hebreus. E assim, para o povo hebreu, eles pensavam: não temos mais esperança. Mas Deus já estava um passo à frente. Ele já tinha começado a escrever o livro, a história do livramento,
que ficaria marcado para o povo israelita. O cesto colocado no rio não era apenas um improviso de uma mãe desesperada. Era um símbolo da mão de Deus guiando a história. Irmãos, eu quero que vocês reflitam nisso. Aqui teremos 3 tópicos que iremos discutir ao longo dessa pregação: a aprovação, a providência e o propósito. Agora, antes de adentrar de fato nessa pregação, eu quero que vocês pensem como os pais e as mães daquela época. Imaginem que vocês têm um filho, uma criança a qual você se importa muito. Você olha, você vê aquela criança bonita, fofa, um recém-nascido. Porém, aquele menino pode ter sua vida arrancada e ceifada por algo que não é culpa dele. E você pode perder aquele seu filho, a qual você tanto ama. Você, como pai e mãe, o que você faria? Você lutaria pela sobrevivência do neném? Ou você apenas deixaria ele morrer? Nessa história, vemos que a mãe, ela não ia deixar isso simplesmente ocorrer. Ela buscou pela sobrevivência do seu filho. Assim ela joga o cesto lá no mar e reza para que Deus faça com que a criança viva. Ela ora. Assim, vemos tudo o que iria acontecer. Agora, entrando de fato na própria pregação. Primeiro ponto que eu quero trazer: um cesto de provação. Quando vemos aqui em Êxodos, dos versículos 1 a 4, a gente vê que ela vai pegar a cesta, bota o betume, o piche, e coloca a criança, joga no mar. Quero adentrar nisso. O cesto, naquele momento, naquela situação, ele foi uma prova extrema. Imagina você, uma mãe, ter que colocar o seu filho num cesto sem saber o que iria acontecer com ele. Você está jogando ele para o mundo, para um rio. Vai que ele passe dias pelo rio e ele morra. Você não sabe o que vai acontecer com ele. Ele pode cair na mão de egípcio, ele pode cair na mão de qualquer outra pessoa mal intencionada. Isso tudo para que a criança tivesse uma chance de viver, para que ela não visse aquele filho morrer. E aquele rio, sendo um símbolo de morte, mostrava com que aquele cesto tinha um contraste, uma oposição. A mulher tinha fé, ela botou fé que aquele cesto iria guiar aquele filho até um local que ele pudesse crescer, ele pudesse viver. Então, Joquebede precisou confiar que Deus guardaria onde ela não poderia ir. Ela não podia largar tudo e ir com o filho. Ela não podia. Ela confia que Deus vai cuidar do seu filho. Uma prova de fé extrema. Uma prova de fé extrema. Irmãos, me diga se isso não é realmente fé. Jogando seu filho ao desconhecido. Apenas crendo em Deus que aquele filho iria sobreviver. Além disso, a aprovação para nós cristãos é o lugar onde aprendemos que nós devemos nos jogar para Deus. Nós não soltamos, nós devemos, no momento de provação, nos aproximar cada vez mais de Deus.
Porque se nos afastarmos, colocarmos essa provação no meio da nossa relação e nos afastar, ao invés de aproximar, nós estamos caindo nas provações. Caímos nas tentações. E assim falhamos na vida cristã. Falhamos espiritualmente. Não de forma física, que agora teremos alguma doença, ou de forma emocional, mas de forma espiritual. Assim, essa mulher, mesmo com essa provação de ela simplesmente fazer qualquer outra coisa, não, ela crê em Deus. Toda provação que nós cristãos temos tem dois polos. Ou nós cedemos para o medo, para o pecado, ou cedemos para a fé, para a crença. Joquebed nos ensina a confiar em Deus. Mesmo soltando o que nós amamos, é o caminho para ver os milagres nascerem. Porque Moisés, ele não parou em qualquer lugar. Ele parou nas mãos da princesa. Imagine se isso não é Deus. Temos essa lição preciosa. Que ela não abandonou realmente Moisés no rio. Ela não só jogou a criança e deixou ela lá. E disse, vai, sorte. Por favor, que a criança tenha sorte, ela caia na mão de alguém bom. Não. Não compreendam assim jamais. Neste leito de provação, ela coloca Moisés nas mãos de Deus. Ela não está jogando ela ao acaso. Ela não está apostando com destino. Ela não está apostando, jogando dados e dizendo, será? Não. Ela confia em Deus. Que Deus irá proteger aquela criança. Ela entregou aquela criança para Deus. Vamos para o nosso segundo ponto. Um sexto da providência. Êxodos, no capítulo 5 até 6. Quando a filha do faraó, ela vem, desce para se lavar no rio, e ela vê aquele cesto. E ela manda a sua criada que pega aquele cesto. Vamos agora interpretar isso, analisar por que cesto da providência. O que parecia ter sido apenas um jogo a acaso, completamente sorte, era a mão de Deus movendo cada peça, deixando tudo alinhado para um momento exato, um momento ideal. A providência divina transforma até os instrumentos daquele inimigo em resultado de salvação. Prestem bem atenção. Olha, o faraó manda matar todos os meninos hebreus. E a princesa, ela salva ele. A filha desse faraó se tornou uma parte do plano de Deus. E tem um comentarista que eu acho muito bom frisar o que ele diz. Deus usou as lágrimas de um bebê para controlar o coração de uma princesa poderosa. Usou as palavras de Miriam a fim de providenciar para que o bebê fosse criado por sua mãe e ainda recebesse por isso. A mãe recebeu para amamentar o seu próprio filho, o que era para ser uma coisa natural, para ela nem ser paga, porque o leite é natural dela, ela teria que amamentar a criança, mas ela estava sendo paga pela própria princesa para fazer o que é direito de uma mãe. Então, devemos observar. Nada que pertence a Deus fica perdido no rio. Ele vai guiar esse cesto até a margem correta.
o que podemos compreender é que quando estamos no cesto de Deus, não andamos por sorte. Não é sorte, irmãos. Tirem isso da sua cabeça. Não é sorte que temos na nossa vida. Existe um planejamento por trás. Deus está movendo as peças. Então, tirem essa palavra da sua cabeça, de que tudo é sorte. Não. A providência de um Pai, o nosso Senhor e Salvador, moveu terra e céus pelo seu Filho. Deus guiou aquela cesta naquela margem exatamente para o local e no momento exato em que a princesa iria tomar banho. Imagine se aquela princesa ela decidisse não tomar banho naquele dia. Ela demorasse um tempo de uma semana. A criança poderia ter morrido. Mas não. No exato dia, na exata hora, Moisés apareceu. E a princesa também. Não foi acaso. Foi o planejamento de Deus. É um cesto de propósito. Já falei que ele foi um cesto de providência e também um cesto de provação. Mas agora, um cesto de propósito. Vamos para os últimos versículos, o 9 e o 10. Quando a filha do faraó diz para a mulher criar e que ia dar um salário, o menino também se transformou na filha do faraó. E ela deu esse nome, Moisés. O que podemos analisar deste trecho? O menino da cesta, ele não foi apenas salvo, mas ele, Moisés, foi separado para salvar uma nação inteira. Ele foi poupado para um propósito. Deus, ele não preserva apenas vidas. Ele preserva propósitos eternos. O que Moisés fez marca Israel até o período atual. É um propósito que perpetua até atualmente. Aquele cesto frágil foi o instrumento que carregou o maior líder de Israel. O cesto foi feito de juncos de papiro, revestido com betume e piche. Juncos de papiro, betume e piche. São coisas inimagináveis. Um cesto que poderia ter sido dilacerado. Quando Deus nos coloca em seu cesto, não é apenas para nos proteger, mas para nos conduzir até o propósito final de nossas vidas. Eu quero concluir essa pregação que o cesto de Moisés, ele não é qualquer cesto. Ele não é qualquer história da parte da Bíblia. Ele é um lembrete de que a mão de Deus está presente até nos nossos momentos mais frágeis. Até quando nós estamos no fundo do poço, Deus está nos observando. Lá depois, no Novo Testamento, nós vemos Paulo também comentar sobre isso, não sobre Êxodos, mas sobre a fraqueza. Quando ele menciona o espinho na carne que ele tem e de quantas vezes ele pediu para o Senhor o livrar. Mas mesmo assim o Senhor não o tirou e explicou. E assim Paulo entendeu. Quando nós somos fracos, é que somos fortes. Então, nas nossas fraquezas, Deus está preparando algo. Está nos fortalecendo. Irmãos, quando nós pedimos sabedoria, Deus não vai magicamente colocar sabedoria na sua cabeça. Ele vai colocar quebra-cabeças difíceis. Vai lhe dar situações para você pensar de forma sábia.
Se você quer força, Deus irá lhe dar os problemas para você ter força. Naquele cesto de Deus, houve a provação que fortaleceu a fé. No cesto de Deus, houve a providência que guiou a cada detalhe. No cesto de Deus, há propósito que vai além do que podemos imaginar. Você esteja nesse seu próprio cesto hoje, cercado por águas de incerteza, estando incerto do seu futuro, incerto do que vai acontecer com você. Porém, eu quero dizer algo. Confie. Se o cesto está nas mãos de Deus, nada pode tirar este cesto do plano que Deus tem para ele. Se naquele cesto frágil, um cesto aleatório qualquer, Moisés se transformou nisso tudo, Deus pode fazer o mesmo na sua vida e na vida de milhares outras. Assim, eu quero que você deposite, igual Joquebede depositou toda a sua fé naquele cesto, que você deposite toda a sua fé em Cristo, que Ele irá transformar a sua vida. Venham, orem comigo, irmãos. Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial, o que você possa fazer, Senhor, os nossos irmãos entenderem. Nós não estamos perdidos. Sim, podemos ter dúvidas, podemos ter incertezas, podemos estar frágeis, em um cesto completamente frágil, em algum local completamente desconhecido. Porém, mesmo com tudo isso, com tudo que está acontecendo, ainda temos um propósito. Ainda temos algo que irá providenciar. Estamos passando por uma provação e que, portanto, não devemos jamais desistir. Não devemos cair para o medo, para o pecado, mas devemos ir perseverança, para a crença, para a fé, para Deus. Abre a mente dos nossos irmãos, que eles possam ter a determinação e a coragem para seguir em frente, que eles não fiquem apavorados com todos os contextos, com todas as situações que eles passam, mas que eles persistam. Assim como Paulo, com aquele espinho na carne, ele continuou, mesmo naquele momento de fraqueza, ele ainda permanecia forte. E que os nossos irmãos continuem agindo como Paulo, que eles tenham a mesma ideia e o conceito de Paulo. Enfim, Senhor, nós te agradecemos por cada provação, por cada tentação, por confiar em nós que estamos nesse cesto e nós nos lançamos a Ti. Por isso, Senhor, nos guia e cuida de nós. Em Teu nome eu oro, Senhor. Amém.